porque depois da aliança judiciária, midiática e parlamentar, que derrubou o governo legitimamente eleito pelo povo, o Brasil entrou num processo de decrescência, de retrocesso, que chega aos níveis hoje da vergonha. O que a gente vê aí? É só ver. Isso não é confusão ou invenção da oposição ou de petista que está com raiva porque foi demolido do poder, foi tirado do poder na marra. É só ver o que está acontecendo. O episódio, por exemplo, ontem do bate-boca entre o ministro Gilmar Mendes e o Gilmar Barroso, o ministro Barroso, um acusando hoje publicamente que um é conivente, leninente com o banditismo do país, o outro retruca da mesma forma. Quer dizer, a que nível chegou o Supremo Tribunal Federal do nosso país? Coloca em xeque o poder da justiça, do processo democrático que nós construímos no país, onde, a partir da Constituição de 88, que Vossa Excelência participou, onde nós colocamos lá na Constituição, uma das constituições mais modernas do mundo, que está lá, os pressupostos da democracia, papel de cada instância, do Judiciário, do Ministério Público, o arcabouço jurídico ali que se colocou ali foi para exatamente fazer funcionar a democracia do nosso país, as estruturas, o funcionamento. Mas o que nós vemos é o nosso judiciário sendo vergonhosamente colocado no processo das disputas individuais, do ego de cada juiz ao julgar, do mediatismo que se está colocado ao julgar os problemas do nosso país, que cai no Supremo. O Ministério Público fazendo, em vez de ser um papel de investigador, cumpre um papel de justiceiro, de polícia, como vemos lá na chamada República de Curitiba, processo de justiceiros, acompanhado sempre de um processo midiático, para transformar os justiceiros em astros. O que nós vemos também é o desmonte daquilo que se construiu no país. A reforma, onde aqui foi o Congresso Nacional que foi conivente com a derrubada de direitos que há séculos os trabalhadores já tinham conquistado, o desmonte da CLT, a desestruturação de direitos consagrados na Constituição brasileira, para ter como objetivo a precarização do trabalho, a precarização do emprego, o desmonte de direitos. O que nós estamos vendo é o desmonte de um Estado soberano que nós construímos. O Brasil teve um papel fundamental nos últimos 15 anos em influenciar uma outra geografia econômica mundial, ao ajudar a criar o G20, ao impedir da criação da ALCA na América Latina, e avançou muito mais na relação Sul-Sul, criando os BRICS,
e um outro Banco de Desenvolvimento Mundial para assegurar a presença dos países em desenvolvimento, enfrentando um processo imperialista dos países que, a partir do G8, processavam o encaminhamento do Brasil ou do mundo a partir de um projeto neoliberal que é baseado no capital financeiro, sem nenhuma possibilidade de desenvolvimento nacional, onde os estados nacionais vivem com seus problemas internos. Aqui no nosso país, à medida que a gente desmonta este estado que nós construímos, uma economia crescente, valorizando as riquezas do país, onde tinha uma política de desenvolvimento e de crescimento, com distribuição de renda, com geração de emprego, que bancava políticas públicas que já chegavam ao cidadão mais comum, desprezado pelo Estado brasileiro há séculos, como políticas públicas do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Bolsa Família, do Pronaf, do Mais Médico, verdadeiras políticas de cidadania. O que nós vemos é um país retrocedendo, aumentando a sua dívida interna e a sua dívida externa, que já nós tínhamos conquistado, inclusive, o pagamento de parte da nossa dívida externa e não eram mais submetidos aos ditames do FMI. Agora o que nós temos de novo é entregando o nosso patrimônio. Agora mesmo um juiz lá do Amazonas suspendeu o leilão de hoje do pré-sal, porque pilhou o governo tentando vender o pré-sal a preço vil, um verdadeiro desmonte, uma verdadeira entrega do nosso patrimônio para a sanha do capital financeiro internacional. Agora mesmo, nós botamos por recuo, através da CPI da Previdência, que provamos, Vossa Excelência tem um papel fundamental, provamos que a Previdência Pública não é deficitária, é apenas mal manobrada e, às vezes, mal gestada por aqueles que querem desmontar um Estado brasileiro social que nós construímos para entregar parte da Previdência Pública para o capital financeiro, para os bancos privados. E agora o governo já começa a dizer que a reforma da Previdência vai deixar para depois das eleições. O que nós vemos, portanto, é um processo de desmonte do nosso país, é um processo de entrega do nosso patrimônio, uma verdadeira vergonha ao desmonte do Estado social que nós estávamos construindo para voltar de novo a um Estado neoliberal sob a sanha do capital financeiro internacional. Por isso, senhor presidente, faço essa intervenção com uma veemência para protestar contra esse estado de coisa que vive no nosso país. Mas é fundamental que o povo brasileiro reaja a esperar pela maioria do parlamento, também não vai ter solução por aqui. A nova decisão, de novo, para livrar a cara do Temer, faz parte desse processo de desmonte e de desorganização do Estado brasileiro, para sermos presa fácil de entrega aos interesses dos capitalistas financeiros internacionais. Queria, portanto, com essa intervenção, senhor presidente, homenagear, a melhor homenagem que a gente pode fazer ao companheiro Lula, o seu aniversário hoje, é dizer que aqui nós estamos representando o seu projeto político, o seu projeto de nação, o seu projeto de país, para que a gente homenageie este brasileiro
que ajudou a construir esse Estado brasileiro, esse Estado social que agora está sendo desmontado pela elite brasileira. E que a perseguição política que ele está sofrendo hoje é apenas mais uma das desafios que nós temos para resistir e provar a sua inocência e dizer de alto e bom som para o país: Lula inocente, Lula presidente. Muito bem, senador Paulo Rocha, meus cumprimentos pelo pronunciamento. Eu convido Vossa Excelência a presidir a sessão nesse momento para que eu faça o meu pronunciamento e, ao mesmo tempo, me somo aos parabéns que Vossa Excelência deu nesse momento aos 72 anos do ex-presidente Lula. Tem o Hélio José aqui. Dando prosseguimento à lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Paulo Paim. Vossa Excelência dispõe inicialmente de 20 minutos. Senador Paulo Rocha, tentarei ser breve no meu pronunciamento, mas não posso deixar de comentar o seu pronunciamento. Vossa Excelência está coberto de razão. Sabe que ontem eu participei com nosso querido ex-deputado e deputado distrital Chico Vigilante, do Congresso Nacional dos Vigilantes. E o que eu mais ouvi lá desses trabalhadores da segurança, cumpre um papel fundamental no nosso país, o que está acontecendo com o nosso país. O presidente, para se manter no cargo, compra descaradamente votos na Câmara dos Deputados e todo o Brasil sabe. E fica tudo por isso mesmo. Tenta entregar parte da Amazônia que nenhum presidente tentou no longo da história, nem no tempo da ditadura militar, e é como se estivesse tudo normal. Entregou o direito de todos os trabalhadores com aquela reforma trabalhista, que hoje está sendo contestada pelos juízes, dizendo que não vão aplicá-la, porque não tem como aplicar, e nós tínhamos avisado desta tribuna. Terminou nesse dano que se recebe, onde deu anistia para os grandes devedores, inclusive da Previdência, que a CPI da Previdência mostrou. Terminamos o nosso trabalho, o relatório foi aprovado por unanimidade, senador Paulo Rocha, inclusive pelos senadores da base do governo, que também assinaram a CPI e lá ficaram convencidos, porque aprovaram por unanimidade, e estavam presentes. Fizeram, inclusive, depoimentos lá, de que, de fato, a nossa Previdência é uma questão de gestão. É isso que nós lá redigimos, e o senador Hélio José provavelmente vai estar aqui, se não fala hoje, vai falar na segunda, tenho certeza disso, mais sobre o trabalho feito. Eu queria aqui cumprimentar todas as entidades, da área pública, da área privada, empresários, trabalhadores, os mais variados setores que estiveram lá. Ninguém advogou, ninguém. Foram mais de 100 convidados, em torno de 36 reuniões, delas quase 30 só audiências públicas. Ninguém contestou o encaminhamento que fizemos e o relatório aprovado, que deixa claro: só combater a sonegação, a corrupção, o desvio do dinheiro da Previdência, deixarem de aprovar estado de refis, que é renegociação, que o grande devedor diz: devo, não nego, não pago, estou esperando a anistia do Congresso e por isso eu não estou pagando. É mais ou menos isso, a novela que nós vimos lá. E a questão de 15 dias, o Congresso aprovou mais um parcelamento, não cobrando juro, não cobrando multa e abrindo mão de parte, inclusive, do principal, da dívida total. Por isso que falavam que poderia arrecadar 13,4, mas quando era 13 é porque abriu mão de muito mais, e aqui chegou que até 13 eles iriam pagar. É inadmissível. Eu não acredito que o povo brasileiro vai aceitar qualquer tipo de reforma da Previdência que venha retirar direitos.
Querer que o cidadão se aposente com 49 anos, agora eles falam já em 42, 44, é uma bagunça geral, e 65 anos de idade no mínimo, nós sabemos que a média é 9,1, como eu falo sempre, vai ter que se aposentar com mais de 80 anos. Isso não existe. O povo estão brincando com um rastilho de pólvora e com o painel lotado de dinamite, e estão brincando de acender o rastilho a qualquer momento. Numa semana, abre mão, como foi a questão recentemente de grandes bancos, abriu mão para um grande banco de 25 bi, numa fusão que houve de 2 bancos, e agora querem mandar conta para o trabalhador, no fundo é isso. Quem vai pagar a conta é o trabalhador da área pública, da área privada e da área rural. A CPI é a CPI da verdade, desmascara isso tudo. Senador Hélio José, eu estou muito tranquilo, porque nós vamos mandar esse relatório para todos os senadores. O relatório que ninguém contestou. Claro que quem tem dívida contesta. Vai dizer, não, não é bem assim e tal. Mas explique por que não paga a dívida, então. Nós queremos que execute os grandes devedores. Dá para arrecadar quase 1 trilhão, 1 tri. E a tal de reforma dizem que vai arrecadar 170 milhões, uns falam, porque os números mudam toda hora, né? Outros dizem que poderá arrecadar 200 milhões. Que de dívida pronta para ser executada tem quase 500 bi. Mas tem mais outros 500 bi que estão sendo processados. Mas assim mesmo, de dívida pronta com a União, não só a Previdência, mas outras contribuições não pagas, outros tributos, chega assim a 1 tri. Então execute esse 1 tri. É 1 trilhão que vai entrar nas contas da União, que vai 456, 500 para a Previdência, resolve a questão da Previdência. E nós, via projetos, via emendas constitucionais, nós estamos dando para o Executivo todos os instrumentos para executar os grandes devedores. E não querer que quem ganha salário mínimo, ou quem ganha até 10 salário mínimo, que ninguém se aposenta com 10, aqui hoje no Brasil, a aposentadoria, mesmo na área pública, depois que foi mudado a lei, é o regime geral para todo mundo, que ele se aposenta com o máximo é com 5.700. É daí para baixo. É desses que eles querem tirar, que ninguém no Brasil se aposenta com mais, nem da área pública, nem da área privada, seja do campo ou da cidade. É desses que eles querem tirar. E nós não podemos deixar. Tem que ter um pacto de honra do povo brasileiro com as eleições de 2018. Pacto de honra. Não podemos votar naqueles que querem tirar o teu direito de se aposentar. O que é isso? E dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Ontem eu dava uma entrevista para a emissora do Rio Grande do Sul e a jornalista, a radialista que me entrevistava, dizia, não, eu li o relatório. Estou convicto que o problema não é dinheiro. Como os senadores que leem o relatório vão ver. Basta seriedade e responsabilidade, dureza, coragem e firmeza para cobrar os grandões, os que faturam bilhões de lucro e devem bilhões. Aí é fácil ter lucro, né? Não paga nada, só fatura. Eu quero concluir, senador, falando de um outro tema. Quero registrar aqui correspondência que recebi da Associação Gaúcha da Avicultura e do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Rio Grande do Sul. Esse setor da economia é um dos mais importantes do meu estado, pois é grande gerador de emprego. O setor avícola gaúcho, mais uma vez, faz um apelo ao Ministério da Agricultura, à Secretaria de Política Agrícola e à Secretaria de Relações Internacionais a respeito do embargo do Chile à avicultura no estado do Rio Grande. O governo foi se cuidar disso. Entra mais divisa e entra mais dinheiro para todos os setores aqui no Brasil, inclusive aumenta a arrecadação para a União. Esse embargo permanece desde 2006, por conta da enfermidade avícola registrada na época em aves, do chamado Fundo de Cristal de Subsistência,
problema já resolvido e sob conhecimento dos órgãos competentes a nível regional, nacional e internacional. É preciso resolver de vez esse caso, que, por mais que seja um único país, no nosso entendimento, que coloca sob dúvidas as ações da defesa sanitária do Rio Grande do Sul e do Brasil. Em 2006, o Rio Grande registrou um caso em aves de fundo de quintal, no município de Vale Real, na região de São Sebastião do Caí. A doença, chamada DNC, é uma enfermidade viral, aguda, altamente contagiosa, que comete aves silvestres e comerciais, com sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas. Na época, a enfermidade foi detectada e todos os procedimentos de averiguação e erradicação da doença foram executados. Inclusive, comunicado oficial à OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. Houveram naquele ano embargo de diversos países, muitos definidos como embargadores com embargadas propriedades num raio de 50 quilômetros, onde foi registrado o problema. Todos os procedimentos de erradicação informes aos países importadores foram encaminhados, inclusive atendendo às diretrizes da OIE, pela retirada do Rio Grande do Sul na lista dos estados ou países com registro de enfermidades aviárias dessa relevância. No entanto, ao longo dos anos, o Chile, somente o Chile, todos os outros países entenderam que o Rio Grande do Sul estava correto. Nos últimos anos, somente o Chile permaneceu com embargo ativo ao Rio Grande, situação que impede o comércio e vinda de emissões técnicas ao Estado. Em outras ocasiões, representantes do setor já haviam solicitado apoio para a solução desse impasse. E esse ano, encaminharam novamente pedido de auxílio ao ABPA e informações ao Ministério da Agricultura, os quais também buscaram solucionar. Esse embargo se arrasta há anos até o momento. Não tivemos solução. Assim, ainda esse ano, o Brasil receberá 2 missões técnicas do Chile, sendo uma da área da genética avícola e outra da área de produção. Sendo que, para a missão, na área genética, novamente o Estado do Rio Grande do Sul foi vetado. Por isso, senhor presidente, é extremamente preocupante a manutenção desse embargo, uma vez que todas as informações já foram encaminhadas, a situação está resolvida, o caso registrado em 2006 está sob conhecimento de todas as autoridades, área e da iniciativa privada e órgãos oficiais. O apelo que fizemos é que o governo se mexa, vá trabalhar um pouco, faça um movimento, converse com a diplomacia do Chile e vamos acabar com esse embargo desnecessário. Se o mundo todo liberou, por que somente no Chile nós ficamos nessa situação? Concluo, senhor presidente, com um manifesto de apoio à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, governo, lideranças políticas de todos os partidos, empresários, trabalhadores, forças vivas da sociedade gaúcha, estão mobilizados em apoio à instalação da usina termoelétrica Rio Grande, no município de Rio Grande. Porque lá acabaram, senador Paulo Rocha, o nosso polo naval, praticamente. Mais de 20, que na época de presidente Lula e Dilma, nós tínhamos mais de 50 mil trabalhadores. Hoje, demitiram a ampla maioria desses trabalhadores. A cidade está sofrendo muito e a instalação dessa usina termoelétrica seria um avanço, já que milhares e milhares foram demitidos. Em resumo, a unidade deveria entrar em funcionamento nos próximos 2 anos, mas a concessão do leilão realizado em 2014 foi revogado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, devido à dificuldade da empresa vencedora da licitação. A usina é de extrema importância para a economia do Rio Grande do Sul, para a economia gaúcha. O projeto prevê a geração, perto dos milhares que foram demitidos no Rio Grande, é pouco, mas pelo menos cerca aí de 2,4 mil empregos diretos, mais o dobro de indireto, teríamos aí pelo menos 5 mil empregos a mais para quem perdeu mais de 30 mil empregos. E o abastecimento de 3,5 milhões de residências.
O investimento na usina termoelétrica de Rio Grande é da ordem de 3 bilhões e sua capacidade, com certeza, será em megawatts 1,2, gigawatts. Isso é fundamental para o Rio Grande. Então, esses dois apelos que eu faço, senhor presidente, agradeço muito a tolerância. Senador Paulo Paim, o desmonte da indústria naval não foi só lá no Rio Grande, mas em todo o Brasil, além do desmonte da construção civil, que com a criação do PAC na época do Lula, acabou também colocando este retrocesso no avanço da indústria brasileira, principalmente a indústria geradora de emprego, como foi a indústria da construção civil e a indústria naval. Mas eu queria lembrar a Vossa Excelência, nós estamos falando em desmonte e retrocesso, é sobre a questão do trabalho escravo. A portaria, inclusive, esta semana, quer dizer, a partir de uma proposta de trabalho da subcomissão de trabalho escravo lá na Comissão de Direitos Humanos, presidida esta subcomissão por Vossa Excelência, nós temos que apressar a chamada do ministro. Ele já está convocado para o dia 6 e ele confirmou. Então, dia 6, é a semana que vem, né? Dia 6 ele está convidado e foi ajustado a data e ele vai estar lá. Eu espero, senador Paulo Rocha, já complementando a sua informação, que não se repita o que me disse o Carlos, presidente do Sinait, que veio lá conversando com ele, e ele teria dito que não foi uma decisão dele, sim, que veio da presidência da República. E aí a análise é minha, a presidência da República deve ter negociado com a bancada do trabalho escravo para que esse portaria fosse encaminhada. Mas como há uma decisão liminar, já há um pedido para que seja revogado em 10 dias, eu espero que aconteça. Obrigado e agradeço muito a Vossa Excelência. Havendo mais um inscrito, senador Hélio José, o senador ainda não chegou, ausente, então, encerrada a lista de inscrições, dou por encerrada esta sessão de debates. Senhores congressistas, é com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital. TV Senado. Democracia todo dia. Sessão plenária, de segunda a sexta, aqui na TV Senado.